Olá, seguidores do Casuler. Hoje eles anunciaram uma Mirror Force hipertunada, pseudo hand trap com 19 efeitos e é overframe. Então, eu preciso falar disso antes que qualquer um fale, porque eu sou a pessoa que percebe as coisas antes das outras pessoas perceberem. Então, com os meus poderes psíquicos perceptivos, eu vou falar alguma coisa e eu desejo que todo mundo repita, porque tá ficando assustador isso, ok? Cartas com uma condição de ativação e aí elas têm 15 mil sub-efeitos. No final das contas, essas cartas não possuem mais do que um efeito ou dois, mas ainda assim, elas possuem tantos bolinhas com efeitos em seguida que é um tanto assustador. E essa é provavelmente a nova forma de power creep do jogo. Honestamente, eu não acho que a maior parte dessas cartas são pessimamente desenhadas, mas talvez seja impressão minha porque muitas dessas cartas, elas praticamente só têm um efeito. Por exemplo, se a gente pegar essa Mirror Force nova, o efeito dela é, se o oponente tem 5 cartas, face-up no campo, destrói tudo e nega tudo. É isso. Pronto. Ok. Mas aí, quais que são os sub-efeitos delas? Os sub-efeitos delas são as bolinhas, são as condições de ativação, que aí envolve o oponente ativar efeito de monstro no campo, na mão, o oponente ativar um efeito de monstro que destrói carta, o oponente declarar ataque com o maior monstro, e por aí vai. Então, são tudo bolinhas. E muitas das cartas atuais no jogo parecem funcionar assim. Provavelmente a primeira carta que veio com esse estilo de escrita e que é a mais notória é a Forbidden Crown, porque a Forbidden Crown ela diz dealvo um monstro do campo. E aí, o que você faz? Você tem 6 bolinhas lá. Não pode atacar, não pode ser usado para nada, não é negado, não pode ser debutado, sei lá o quê. E por aí vai. No final das contas, praticamente é como se isso daí fosse tudo um efeito. Mas ainda assim, é como se fosse um único efeito que tentasse cobrir todas as micro janelas que podem ser exploradas. E mesmo assim, eles fracassaram por causa que você pode usar o monstro da Crown para fusão de contrato. Então eu não duvido se a Forbidden Crown fosse lançada hoje, eles também impediriam de algum jeito de ser usado para fusão de contato, de algum jeito de ser enviado para o cemitério, não sei. Iam colocar mais 2 bolinhas lá na Crown só para ter certeza. Outro dia teve a carta extremamente bizarra que é a Unexpected Die, power creepada, que no final das contas, provavelmente o uso dela vai ser mais Unexpected Die mesmo. Ela invoca o monstro normal do deck, só que ela não tem a condição de não controlar monstro, então ela é objetivamente melhor do que a Unexpected Die, mas aí ela tem as bolinhas, né? Que se você tem um monstro normal, aí você pode ativar o efeito de 4 cartas que já foram banidas: Port of Greed, Raigeki, Hatsuter Duster e Monster Reborn. Eu acho que o maior problema desse tipo de experiência é o problema que a Konami sempre enfrenta. Eles não sabem medir, eles não sabem comedir. Por que eles não lançam uma carta assim e esperam? Não, em vez disso a linha de produção simplesmente lança umas 20 cartas desse jeito. Então você pode apostar que assim que tiver uma dessas cartas que for um problema, a partir daí todo mundo vai reclamar de todas as cartas que tem 15 mil bolinhas com sub-efeitos. Pode ter certeza. Porque eles não sabem comedir, eles não sabem lançar as cartas e os novos estilos de power creep, de escrita de cartas. Quando teve os Popular, que eu nem acho que foi uma tendência tão horrível, na verdade, mas todo mundo odiava. Por que todo mundo odiava? Porque eles não souberam comedir. Eles lançaram 1 bilhão de Popular seguida. Então todo mundo ficou reparando nisso. Oh meu Deus, os Popular são cartas muito mal desenhadas. Mas na realidade eles não eram. Eles apenas foram lançados numa frequência muito rápida, a ponto de que se um Popular era um problema, ficava muito notório que esse estilo de carta chamava atenção, esse estilo de carta não devia continuar. E aí o que vai provavelmente acontecer? Eles vão lançar, uma dessas cartas aí com 15 mil subefeitos vai ser um problema, todo mundo vai mencionar, e aí eles vão pular para a próxima tendência e esquecer essa daqui. É impressionante, é sempre assim.
Hand Traps Monstros, mesma coisa. Eles tentaram 2 vezes. Eles tentaram em Power of the Elements, e aí eles tentaram também, não muito tempo atrás, com o set miserável lá, o set dos Drapoteus, dos K9, eles tentaram de novo, e aí adivinha só, todo mundo reclamou. Quer dizer, tinha gente falando que era bom, eu achava que era bom, mas tinha gente reclamando. E por que tinha gente reclamando? Porque eles não souberam como medir. Eles lançaram 1 bilhão de cartas iguais ao mesmo tempo. Então, se uma dessas cartas acaba sendo problemática, fica dando a impressão de que a mecânica, que o estilo de carta é problemático. Então, eu acho que eles deviam parar de fazer isso. E, por enquanto, nenhuma dessas cartas é problemática, exceto a Sony Accusation. Mas... por quê? Por quê? Faz 3 dias atrás que eles anunciaram uma Unexpected Die com 7 efeitos. Porque eles lançaram aqui uma Mirror Force com 7 efeitos. Qual que vai ser amanhã? Um Monster Reborn com 7 efeitos? Ou algo assim? Eu tô falando aqui, mas eu não duvido que seja o que aconteça. Então, no final das contas, a lição não é nem sobre o que essa carta faz. A lição é sobre por que eles não ficam comedindo. Porque eles são tão precipitados ao lançar esses tipos de cartas. É isso, obrigado por assistir, valeu.